Oi, queridos, lição 137. Diz assim: quando sou curado, não sou curado sozinho. A ideia de hoje continua sendo o pensamento central em que se baseia a salvação, pois a cura é o oposto de todas as ideias do mundo que se fixam na doença e em estados separados. A doença é um afastamento dos outros, um fechamento contra a união. Vem a ser uma porta que se fecha sobre um ser separado e o mantém isolado e sozinho. Então, amados, veja, a ideia de hoje, ela nos mostra o seguinte: o plano da salvação é que possamos voltar a ser um único ser, tá? O que nos deixa a parte desse único ser é a ideia de que somos um corpo. E o corpo, ele obviamente separa um ser do outro ser, né? Porque você olha e vê um outro ser. E quando você está doente, você aí está se vendo isolado do todo, né? Como eu falei na lição passada, é como se o seu coração estivesse a parte do seu ser total, né? E é como se a pessoa estando doente, ela estivesse a parte da totalidade da criação divina. Ela estivesse afastada da verdade, afastada de Deus e afastada um dos outros, não formando um único ser, tá? Então, por isso que ele diz, a pessoa está afastada, ela está isolada. Por quê? Porque ela não está fazendo, na mente dela, né? Ela não está fazendo parte da perfeição divina, entendeu? Então, ela está em isolamento. Aí diz aqui, a doença é isolamento. Parece manter um ser à parte de todos os demais para sofrer o que os outros não sentem. Dá ao corpo o poder final para fazer com que a separação seja real e manter a mente em uma prisão solitária, dividida ao meio e mantida em pedaços por uma sólida parede de carne doente que ela não pode superar. O mundo obedece às leis que a doença serve, mas a cura opera a parte delas. É impossível que alguém seja curado sozinho. Na doença, a pessoa tem que estar à parte e separada. Mas a cura é a própria decisão de ser uno novamente e de aceitar o próprio ser com todas as suas partes intactas e incólumes. Na doença, o ser parece estar desmembrado e sem a unidade que lhe dá vida. Mas a cura é realizada quando a pessoa vê que o corpo não tem poder de atacar a unicidade universal do Filho de Deus. Entendeu? Então é assim, quando você for orar, né, por alguém, né, ou você por si mesmo, é apenas, como diz Joel, o reconhecimento de que você é o Filho de Deus. E o Filho de Deus, amados, ele é um único ser universal, divino, e está dentro de todos nós. Então você não é em si só o Filho de Deus. Você só é o Filho de Deus quando você está em unidade com toda a criação. Então o que é a cura? É buscar voltar a ser um com Deus e com toda a criação, tá? Por isso que ele enfatiza tanto o perdão, tá? Porque se você estiver à parte do mundo, de algum irmão, de algum outro seu, de outros seres, você está se colocando em situação de separação, e aí a doença com certeza chega e se estabelece, né? Bom, continuemos.
A doença quer provar que as mentiras têm que ser a verdade, mas a cura demonstra que a verdade é verdadeira. A separação que a doença quer impor nunca ocorreu realmente. Ser curado é apenas aceitar o que sempre foi, a simples verdade, e sempre permanecerá exatamente como sempre foi. No entanto, é necessário mostrar aos olhos acostumados às ilusões que o que contemplam é falso. Assim, a cura, que nunca foi necessária à verdade, tem que demonstrar que a doença não é real. Então, a gente tem que começar a acostumar nossos olhos, né, de que a ilusão não é verdadeira. Isso é um trabalho dentro da meditação constante, reconhecendo o nosso ser como um ser uno com toda a criação. O nosso ser é um com Deus, eu e o Pai somos um. E todos são um com Deus, todos são um com o Pai, não importa nenhuma atitude da pessoa, tá? E aí a cura só pode ocorrer quando entendemos essa unicidade. Continuando. Portanto, a cura poderia ser chamada de um contrassonho, que cancela o sonho da doença em nome da verdade, mas não na verdade em si mesma. Assim como o perdão não vê todos os pecados que nunca foram cometidos, a cura apenas remove as ilusões que nunca ocorreram. Isso é super, gente, isso aqui é um segredo, né? Joel nos revela isso, só que a nossa mente não consegue captar. A cura se dá a partir do momento em que a gente não se vê no tempo, ou seja, a gente entende, tá? Que como filhos de Deus, isso nunca aconteceu, isso sempre foi um sonho. Tá? É uma coisa muito difícil da nossa mente aceitar. Quando a gente entende que nós continuamos hoje ainda como Deus nos criou, somos perfeitos ainda e que nós estamos apenas passando aqui nesse mundo, né? Aqui no tempo, aqui nesse mundo, aqui nessa vida, por uma ilusão, a gente começa a expressar a realidade, tá? Então aqui está o segredo. Assim como o mundo real surgirá para ocupar o lugar daquilo que absolutamente nunca foi, a cura apenas oferece uma reparação pelos estados imaginários e as falsas ideias que os sonhos bordam em retratos da verdade. Mas não penses que a cura não seja digna da tua função aqui, pois o anticristo passa a ser mais poderoso que o Cristo para aqueles que sonham que o mundo é real. O corpo parece mais sólido e mais estável do que a mente, e o amor vem a ser um sonho, enquanto o medo permanece a única realidade que pode ser vista, justificada e inteiramente compreendida. Amados, isso aqui é uma lição para aqueles que podem ver além do corpo, podem entender que nós somos aquilo que nós não estamos vendo com os nossos olhos, que nós estamos além dos nossos sentidos. Para aqueles que continuam acreditando que nós somos apenas um tanto de pó, que nós somos apenas o que nós podemos ver, ouvir, tocar, cheirar, né? Isso aqui é completamente impossível. Mas aqui está toda a base do ensinamento de cura de Joel, onde ele mostra que é hipnotismo irreal e que basta que a gente consiga compreender isso, não com a mente, mas em estado meditativo. É o Espírito que vai dizer para você que você é mais do que carne, não é a sua mente. Você vai fazer os exercícios, né?
E provavelmente você vai ter os seus momentos de meditação. E nesses momentos de meditação, Pai, revela para mim quem eu sou. Essa deve ser a tua busca. Revela para mim, se mostra para mim. Quem sou eu? Quem tu és? O que é a tua criação? E aí você vai receber uma resposta de Deus na sua meditação, no seu silêncio. Você vai receber uma resposta uma resposta diferente daquilo que você é acostumado a ver, né? Alguma coisa vai te tocar. E aí é nesses momentos aonde vai se revelar o seu verdadeiro ser, tá bom? Então, ele continua aqui. Da mesma forma que o perdão ofusca todo o pecado e o mundo real virá a ocupar o lugar do que fizeste, a cura tem que substituir as fantasias de doenças que mantens diante da simples verdade. Quando se tiver visto que a doença desapareceu, apesar de todas as leis que asseguram que ela não pode deixar de ser real, as perguntas terão sido respondidas. E as leis não mais poderão ser apreciadas nem obedecidas. Como Joel diz, eu não vivo debaixo mais da lei do homem, eu vivo debaixo das leis espirituais, eu vivo debaixo da graça. Nenhum médico, nenhum exame, nenhum diagnóstico é capaz de determinar a minha vida, tá? Não se eu estiver debaixo da graça, tá? Pode sim nesse mundo, pode sim, toda hora acontece, mas quando eu estou debaixo da graça, me dando para a verdade, o meu corpo está em unidade com o ser único, o único poder, a única força, a única realidade, e ele não pode estar doente. Esse é o tratamento, tá, amados? Como eu falei em meditação, né? A gente faz os exercícios e a gente medita, vai para dentro, pede a Deus que mostre a verdade. Não pede a Deus cura, mas que mostre a verdade. E a gente se silencia pelo tanto tempo que conseguir, talvez 2 segundos, 3, 5, 1 minuto. Aí depende de cada um, tá bom? A cura é liberdade. Demonstra que os sonhos não prevalecerão contra a verdade. A cura é compartilhada. E por esse atributo prova que as leis que não são como aquelas que asseveram que a doença é inevitável são mais poderosas do que os seus opostos doentios. A cura é força. Pela sua mão gentil, a fraqueza é superada e as mentes que se achavam emparedadas no interior de um corpo são postas em liberdade para unirem-se a outras mentes e para serem eternamente fortes. A cura, o perdão e a feliz troca de todo mundo de pesares por um mundo em que a tristeza não pode entrar são os meios pelos quais o Espírito Santo te pede insistentemente para que o sigas. As suas leis gentis ensinam com que felicidade. As suas lições gentis ensinam com que facilidade a salvação pode ser tua, quão pouca prática precisas empreender para deixar que as leis de Deus substituam aquelas que fizeste para continuares sendo um prisioneiro da morte. A sua vida venha a ser a tua, assim que tu lhe estendes a pouca ajuda que Deus pede para libertar-te de tudo o que jamais te causou dor. E ao te deixares curar, vês todos aqueles ataques à tua volta ou aqueles que passam pela tua mente ou aqueles em que tocas ou com quem pareces não ter contato,
todos curados junto contigo. Talvez não os reconheças a todos, nem te des conta do quanto é grande o teu oferecimento ao mundo inteiro quando deixas a cura vir a ti. Mas nunca és curado sozinho. E legiões receberão a dádiva que recebes quando és curado. Aqueles que são curados vêm a ser os instrumentos da cura. E nenhum tempo passa entre o instante em que são curados e o instante em que toda a graça da cura lhes é dada para dar. Aquilo que se opõe a Deus não existe, e aquele que não aceita isso em sua mente vem a ser o porto onde os fatigados podem permanecer para descansar, pois aqui a verdade lhes é concedida e todas as ilusões são trazidas à verdade. Então vejam, amados, porque a gente, quando é curado, a gente lança no universo, né, essa verdade para que outras mentes também consigam receber. E aqueles que estiverem abertos para isso, né, vão receber também. Tu não oferecerias abrigo à vontade de Deus? Com isso, apenas convida o teu ser a estar em casa. E pode esse convite ser recusado? Pede que o inevitável aconteça e nunca falharás. Pede que o inevitável aconteça e nunca falharás, porque tu estás pedindo o que já é. É o inevitável. Que tu sejas perfeito é inevitável. E se você pedir isso, você não pode falhar. A outra escolha é apenas a de pedir ao que não pode ser para que seja, e isso não pode ter sucesso, tá? Você não pode pedir para curar a doença. Por isso que Joel nos ensina, porque o que não pode ser, você não pode pedir para que seja. Você não pode mudar a realidade de Deus, que é a perfeição, tá? Mas você pode pedir a Deus para ver a verdade sobre você e sobre o seu próximo. Hoje pedimos que só a verdade venha a ocupar as nossas mentes, que nesse dia os pensamentos de cura passem daquilo que está curado àquilo que ainda precisa sê-lo, cientes de que ambas as coisas ocorrerão como uma só. Lembrar-nos-emos, ao soar de cada hora, de que a nossa função é a de deixar que as nossas mentes sejam curadas para que possamos levar a cura ao mundo, trocando a maldição pela bênção, a dor pela alegria e a separação pela paz de Deus. Então, a cada hora nós vamos pedir, nós vamos lembrar-nos de que a nossa função é deixar as nossas mentes serem curadas, tá? Não vale a pena dar 1 minuto de cada hora para receber uma dádiva como essa? Um pouco de tempo não é um custo pequeno a ser oferecido pela dádiva de tudo. Entretanto, é necessário que estejamos preparados para tal dádiva. Assim, iniciaremos o dia com isso, dando 10 minutos a estes pensamentos, com os quais também concluiremos a noite. Então, uma vez pela manhã, uma vez à noite, você vai dizer: quando sou curado, não sou curado sozinho. E quero compartilhar minha cura com o mundo para que a doença possa ser banida da mente do Filho único de Deus, que é o meu único ser. Então, amados, quando você for dar os seus 10 minutos, tá? Você tem que entender que não se pode orar por uma pessoa. Não é possível orar por uma pessoa. É possível orar que o Filho de Deus se revele em nós, em todos que estão hospitalizados, em todos os que estão sofrendo com essa ilusão. Nós não podemos personalizar a oração para esse ser,
mas nós podemos reconhecer a verdade para o Filho de Deus, tá? Então, quando a gente vê, meu Deus, cura o meu filho, você está separando aquela pessoa da unicidade. Mas quando você reconhece que o Filho de Deus, que é toda a sua criação, está em perfeição agora, que nunca aconteceu do Filho de Deus ter se separado do seu Pai, que nunca aconteceu, que isso tudo não passa de uma ilusão, que a verdade do Filho de Deus é que ele é um com o Pai, é um com a criação e, portanto, é já perfeito, curado. A sua oração assim vai alcançar, é isso que ele está dizendo. Então, você vai fazer 10 minutos por dia, 10 minutos 2 vezes ao dia, dizendo: quando sou curado, não sou curado sozinho. E quero compartilhar minha cura com o mundo, para que a doença possa ser banida da mente do Filho único de Deus, que é o meu único ser. Permite que a cura se dê através de ti nesse dia mesmo. E enquanto descansas em quietude, estejas preparado para dar assim como recebes, para só guardar o que dás e receber o verbo de Deus, para que ele tome o lugar de todos os tolos pensamentos que jamais foram imaginados. Nós nos reunimos agora para fazer com que tudo que estava doente fique bom e para oferecer a bênção onde havia ataque. E tampouco deixaremos que essa função seja esquecida à medida que passa cada hora do dia, lembrando-nos do nosso propósito com este pensamento. Quando sou curado, não sou curado sozinho, a cada hora. E quero abençoar os meus irmãos, pois quero ser curado com eles, assim como são curados comigo. Amém, queridos? Namastê.